Olá, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que estão me vendo pela primeira vez, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas ou hortaliças. E o que me chamou a trabalhar foi o quê? Como é uma planta punk, a maioria de vocês nunca ouviram falar do maracujá, ele se eu conseguisse fazer com que ele tenha uma boa vida de prateleira, consequentemente ele poderia sofrer transporte. Então, por exemplo, litorânea, no Vale do Ribeira, vai para grandes mercados, pode ser levado em grandes distâncias, sem iniciar o apodrecimento, que no caso é a podridão pós-colheita. Dessa forma, eu vou conseguir ter uma logística e fazer com que esse produto vá e percorra a maior área possível, porque vai dar tempo de chegar, do vendedor colocar ali na gôndola para poder vender e o consumidor comprar. Ah, mas Érica, isso é um produto que muitas vezes não tem aceitação. Pode ser, mas se tem essas características tão boas de nutrientes, hoje em dia, ainda mais hoje que nós passamos comendo em vários lugares diferentes, às vezes não conseguimos estar em casa para saber como que foi preparado um almoço, uma janta. Conhecer esses frutos diferenciados faz muito bem. E mesmo porque, como ele tem uma restrição de clima, então ele ou vai bem lá no norte, na região amazônica, ou vai bem no tropical úmido que tem na região sudeste. Minas também tem alguns locais ali que não é tão elevado, porque quanto maior elevação houver, menor é a temperatura. Então, próximo no nível do mar, que nem onde eu moro, e ainda tem esses produtores, juro por Deus, quase toda propriedade rural que eu vou tem manacubio ali no quintal. É o passarinho que traz, é a semente que cai e assim por diante. Então é bem interessante. E o consumo dele é maduro. Ele amadurece no pé. Eu colhi os meus frutos para poder passar pela viagem e todos os processos. Ele de vez, então ele não estava totalmente amadurecido, ele foi amadurecendo ao longo do tempo e isso também ajuda na vida de prateleira até muito mais tempo. Então, dessa forma, gente, o que acontece? Esse fruto é interessante, pode ser um diferencial para aquela pessoa que não quer ter uma lavoura gigantesca de manacubio, se tem essas características climáticas que eu falei, temperatura elevada e umidade. Ou seja, tem que ter irrigação obrigatoriamente e o maná tolera molhamento nas folhas. Ou seja, por aspersão, vai muito bem, porque quanto maior a área a água cobre, maior é a elevação à umidade, molha toda a planta, que é o que ela gosta, e ainda não tem temperatura quente. Então o manacubio tem que ser cultivado sim com aspersor. O gotejo ajuda? Gotejo ajuda, mas por aspersor seria muito melhor, como sempre. Claro que a análise do solo é importante. Ah, mas Érica, é uma fruta exótica, quase não tem pesquisa. Realmente, quase não tem pesquisa. Só que cada vez mais, quem conhece o manacubio, como outras frutas que existem no nosso país, que a gente nem imagina, quem conhece outras frutas nativas brasileiras acaba se surpreendendo. Eu, sinceramente, posso considerar o manacubio como uma super fruta. Uma super fruta com um sabor muito bom. Lá no norte, o pessoal faz salada, come junto com peixe assado, coloca os manás cortados no meio. No momento de assar, a maioria coloca uma batata, alguma coisa ali para assar junto com as carnes, com os peixes, etc. Só que eles colocam o maná fatiado junto ali no forno, ou faz uma salada, ou faz no suco, faz geleia. Mas assim, mas aí vou perder todo o potencial nutritivo? Não necessariamente. Todo não.
Mas é claro, quanto menos fica no calor, maior é a parte nutritiva. Então faz uma salada, faz um suco. Se vocês puderem também até fazer um sorvete, porque o gelado conserva, acaba retardando a degradação. E como o maná tem essa característica de ajudar os diabéticos, eles podem até fazer salada, pode bater com um suco, mistura aí uma fruta que tenha maior teor, aí vamos supor uma doçura natural, como por exemplo maçã, não é verdade? Então coloca o maná junto com uma maçã, porque o açúcar da maçã, e por não ser uma fruta ácida, acaba ele equilibrando. Imagina, eu já fiz esses testes bem doido. Então sempre procura fazer dessa forma, que daí vocês conseguem ter fruto com um potencial interessante. O manejo não é muito diferente, então como ele é parente da berinjela, do jiló, do pimentão e do tomate, praticamente a condução não é muito diferente da berinjela. Como eu falei para vocês, o manacubio, a polpa, a parte interna, ela é branca. Então quando eu cortei pela primeira vez, falei, gente, parece uma mini berinjela com cara de tomate. Só que é um pouquinho alongada. Então, dessa forma, é um produto bem interessante. Os produtores que estiverem nessa região acaba tendo um pouco de comercialização, só que infelizmente, uma coisa que eu vejo, existe a necessidade de divulgar isso, de fazer essa propaganda boa e de divulgar coisas que o nosso país tem de natural, que é o clima. Então, se eu estou numa região que tem exatamente esse clima de tropical úmido, quente e bem úmido, você consegue ter o cultivo dessa espécie, que é muito importante, poderia estar sendo utilizado por uma grande gama de pessoas. As pessoas podem achar esquisito, todo mundo torce o nariz com algo novo, não é verdade? Mas quem sabe o manacubio pode ser algo interessante. Então quem gosta de maracujá pode gostar de um manacubio, que ele é ácido. Ele lembra muito uma salada de tomate com muito limão, né? Não é verdade? Se ele é ácido, ele lembra isso. Foi a primeira coisa que eu tive que eu veio na minha cabeça quando eu fiz a salada de manacubio. Eu falei, gente, parece uma salada de tomate com excesso de limão. Que louco. E é isso. Era mais ou menos isso. Só que eu gostei. Por incrível que pareça, na força do destino, eu vim parar numa região que é próximo de onde realmente eu trouxe, vim buscar os frutos para usar no doutorado. Então hoje eu tenho a possibilidade de encontrar manacubio. Como a cidade tem muito produtor familiar que faz feira, que vai e comercializa, se encontra manacubio nas feiras das cidades. Muitas pessoas procuram, quem conhece. Então, vocês que estão aí na região do litoral sul de São Paulo, no início ali do Vale do Ribeira, vêm passar as férias, o fim de semana, vão na feira da cidade, principalmente aquelas mais tradicionais, procure aquela barraquinha que é de produtor. Então, vão lá buscar. A manacubio, a época dele, ele vai começar a florescer quando diminuir o frio. Então lá no final do ano já vai ter fruto. E geralmente esses pequenos produtores levam o fruto do manacubio para ser comercializado na feira. Então é uma forma de vocês conhecerem algo novo. Então o maná é algo novo. O sabor não tem como explicar, mas é muito parecido com isso. É só experimentar.
liofilização até pode arriscar comprar, mas nada mais interessante do que o fruto em si. Então, se vocês forem no Vale do Ribeira, tá? Nessa parte de tropical úmido, no litoral sul, bem sul do país, bem sul do estado de São Paulo, vocês podem estar encontrando. E existe lavouras comerciais também. Porque senão, de onde que essas empresas que vão liofilizar ou desidratar a quente ou etc, mas a desidratação quente não é legal. Tem que ser a desidratação a frio. Eles vão e buscam. E como se adaptou muito bem, como eu falei para vocês, os passarinhos disseminam, é uma planta exótica maravilhosa. Por que exótica? Ela veio lá da Amazônia para cá. Não era natural aqui da Mata Atlântica, ela é natural da floresta amazônica. É uma planta exótica maravilhosa, tupiniquim, ou seja, brasileira. Então prove e eu quero que vocês comentem o que vocês acharam, se vocês vão encontrar. Vocês devem encontrar em mercadões. Se vocês estão aqui no estado de São Paulo, procura nessas regiões que tenha a Mata Atlântica presente, litoral de São Paulo, quente e úmido, vocês podem achar manacumil. Só que mais aqui pro sul. Então ali na região de Iguape tinha bastante plantações, então da Parque da Jureia, Peruíbe, Itariri, Pedro de Toledo, Miracatu, toda aquela região ali, tem a Serra de Juquiá, Registro. Então esses lugares quente e úmido vocês encontram manacumil sendo cultivado. E até ainda pode se encontrar nas feiras. Então é bem interessante. Manacumil é uma super fruta que eu trabalhei, gosto, se adaptou muito bem nessa região. Veio da Amazônia, veio da Amazônia, é nosso. Tem que experimentar, vocês têm que provar para entender o que é. Bom, minha gente, eu agradeço a vocês terem assistido o meu vídeo. Espero que tenha sido interessante e eu ainda espero que eu agucei uma pulguinha atrás da orelha para vocês buscarem e tentar consumir essa fruta. É muito bom e é bem interessante. E o melhor, ela serve tanto prato salgado, sobremesa, suco, sorvete e fica muito bem. Então, muito obrigado. Não deixa de se inscrever no meu canal de YouTube, curta minha página da rede social no Face e no Instagram e até o próximo vídeo. Até mais!